a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como alguém pode anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém. Queridos, eu amo quando já no louvor Deus começa a ministrar a palavra, porque todo esse louvor dessa noite foi bem direcionado pelo Espírito Santo, porque isso vem de encontro à palavra que nós vamos ouvir nessa noite. As canções, a primeira canção falou de medo, falou de amor, e a ênfase dessa palavra nessa noite está em cima disso, não apenas do amor, não apenas do medo, mas em cima de outros sentimentos que são contrários e aversos à natureza de Deus nas nossas vidas, amém? Então eu quero dar um tema para essa palavra, e o tema dessa palavra é: renove a sua mente e seja livre de sentimentos contrários, amém, queridos? Há certas coisas que saem com oração. Há certas coisas que uma oração vai resolver, mas há certas coisas que não saem através da oração. Há certas coisas que só sairão através de uma renovação de mente. Por isso não adianta, ou talvez você já recebeu muitas imposições de mão na sua cabeça, e até hoje as coisas não mudaram, porque não era de uma oração que você estava precisando, era de renovação de mente que você estava precisando. Você conhece alguém que já passou em várias igrejas e ele já tem uma marca de uma mão na cabeça dele, que assim, já está até encaixado, como diz o pastor Heber, tem a marca tão certinha que quando
ele chega para o pastor orar, o pastor já até consegue encaixar assim a mão certinho na cabeça dele, porque ele já recebeu tanta oração, mas ele não mudou, porque a questão dele não era mais uma mão na cabeça, era uma mudança de mente que ele precisava, era de uma mente renovada, era de um pensar como Cristo, era de um novo entendimento, sendo estabelecido e fundamentado no interior dele, para que agora não mais ele receba uma oração, agora ele passe a fazer oração. E eu quero te dar um exemplo, querido, de coisas que não saem da nossa vida com oração. Talvez a oração, se alguém orar por você por esses motivos, a oração vai ser um paliativo para você. O que é um paliativo? É uma solução momentânea, é uma solução temporária, é algo que vai aliviar você naquele momento de opressão, mas não vai resolver seu problema, porque se alguém tem que orar por você, e não importa se o pastor é o mais ungido ou menos ungido, se o seu problema é renovação de mente, uma oração não vai resolver. E aí, querido, você vai, recebe uma oração e aquilo é paliativo, porque amanhã os mesmos problemas voltam. Eu fui para o culto, ouvi uma palavra, o pastor pôs a mão em mim e eu me senti tão aliviado. 2, 3 dias depois ele está opresso pelo mesmo problema, carregado pelas mesmas circunstâncias. E a resposta, querido, se encontra dentro do indivíduo, porque dentro dele existem raízes profundas que precisam ser arrancadas. Nasceu uma árvore dentro de você, querido, está produzindo um fruto que não procede de Deus, e nós estamos alimentando essa árvore, regando essa árvore, e isso tem que ter um fim, e o fim dessa árvore é o que Jesus disse: o machado está posto à raiz da árvore. Tem um machado nessa noite que vai ser colocado sobre essa árvore que não procede de Deus na sua vida, porque essa árvore está frutificando para a morte, e o fruto de Deus é fruto para a vida. Deixa eu te dar alguns exemplos de coisas que não vão sair da sua vida, que não seja por uma mudança de mente. Vamos lá, algo que nos é comum. Vou falar de 3 coisas específicas nessa noite: medo, culpa e condenação. Não adianta ninguém orar por você, essas coisas só vão sair através de uma renovação de mente, porque essas coisas são sentimentos dentro do ser humano. Medo é um sentimento, ainda que existam espíritos opressores que trazem medo, que ocasionam medo, mas medo é um sentimento. Culpa, condenação, são coisas internas, que foram desenvolvidas dentro de você e que só vão sair daí quando a sua mente passar por uma transformação. É necessário, querido, ir direto na raiz do seu problema. E o que é que vai na raiz de um problema, irmão? É a oração de alguém? Depende. Nesses casos, o que vai na raiz do problema é a palavra de Deus, que transforma a mente, e o problema desaparece através da transformação de mente. Querido, tudo o que você pensa, toda forma de pensamento, programa os seus sentimentos. Os seus sentimentos são fruto daquilo que você pensa. As suas emoções são resultado daquilo que você pensa. E o que é mudança de mente? É ter os pensamentos de Deus no lugar dos seus pensamentos. A primeira coisa que Adão sentiu quando ele pecou, o primeiro sentimento de Adão, alguém sabe dizer qual foi? Não, o medo foi o segundo. Vergonha. O primeiro sentimento de Adão quando pecou foi vergonha. Logo depois veio o medo.
Então veja que nós estamos falando de algo que não é novo. O medo é algo que permeia a humanidade por pelo menos 6.000 anos, desde a queda. Primeiro sentimento, vergonha, porque o texto diz que quando eles perceberam que estavam nus, foram fazer o quê? Cobrir a nudez. Não foram se esconder, eles foram se esconder quando eles ouviram que Deus passeava pelo jardim. E aí Deus chama eles, eles se apresentam, e Deus faz a pergunta: onde você estava? Aí ele diz: não, nós ouvimos o seu passe, e por causa, tivemos medo, receio, e nos escondemos. Aí Deus faz a pergunta: mas quem fez vocês saberem que vocês estavam nus? Acaso vocês fizeram o que eu disse para vocês não fazerem? Então a raiz do medo é antiga e tem origem na queda humana. Querido, desde que você começou a se entender por gente, você está tendo que lidar com medo, sim ou não? Criança tem medo de tudo. Quando você era criança, você não tinha medo? E muitos de nós carregamos, depois de adulto, o mesmo medo de criança. Quem aqui tem medo de dormir no escuro, depois de adulto? Tem que apanhar. Você tem que apanhar, irmão. Mas não é de mim não, é da palavra. O que te deixou com medo de dormir no escuro? Ah, pastor, foi minha mãe cantando para mim: Nana, neném, a Cuca vem pegar. Como é que o filho dorme cantando um negócio desse pro filho, irmão? Pelo amor de Deus. Nana, neném, a Cuca vem pegar. Mamãe foi para a roça. Papai foi para a roça? Mamãe foi trabalhar? É isso? Eu nem sei como é que é a canção direito. Mas como é que pode, irmão? Tem coisas que nós carregamos depois de adultos, mas que são reflexos de desde quando nós nascemos. Como resolver essas coisas? Simples, mudando aqui. Porque o que está aqui está fazendo com que eu sinta aqui. E aí eu estou cheio de sentimentos contrários e avessos a Deus, cheio de sentimentos contrários à verdade, que me impedem de desfrutar de um negócio chamado amor de Deus. Vergonha, medo, culpa e condenação são sentimentos contrários à natureza divina. E o homem, ele não foi criado com nada disso, irmão. Você acha que Deus criou Adão e Adão era um covarde? Você acha que Adão tinha receio de alguma coisa? Não. Essas coisas passaram a existir depois da queda. E hoje, meu irmão, por causa de uma nova natureza em Cristo Jesus, nós temos condições de lidar com esses sentimentos contrários. Quem aqui tem uma nova natureza? Você pode lidar com isso, mas isso só é vencido em Cristo. Você precisa ter nascido de novo, ter recebido uma natureza como a natureza de Cristo. Pastor, o que é nascer de novo? É reconhecer que você é um miserável, pobre, cego e nu, pecador, e que precisa de Jesus, e entregar sua vida para Ele, confessar Ele, e aí você nasce de novo, e aí você recebe a natureza dEle. E aquela natureza que antes você carregava, que era uma natureza de medo, era uma natureza de culpa, agora você tem condições de lidar com ela, porque você recebeu uma natureza de luz, uma natureza que pode abrigar dentro dela a verdade de Deus, que muda o ser humano. Eu não entendo crente com medo. Claro, todos nós em alguma área temos receio de alguma coisa. Irmão, eu morro de medo de altura, eu tenho que lidar com isso. Eu não gosto de altura de jeito nenhum. Se eu subir num lugar alto, das duas uma, ou eu travo ou dá vontade de pular de lá de cima. Você acha que é brincadeira, irmão? Estou falando sério. Primeira vez que eu fui em Goiânia, lá para o Ministério Ouvir e Crer de lá, eu fiquei hospedado no hotel, estava no 3º andar. Estava eu e mais 2 pessoas que na época eram daqui. Eu cheguei assim como é que fala? Na janela do apartamento.
Irmão, eu me vi pulando de lá de cima, eu sem brincadeira nenhuma. Primeiro eu fiquei parado lá assim, e eu comecei a tremer assim, e me dava aquele tremelique, de repente eu já estava assim, ó. Sabe, todos nós carregamos algum tipo de sentimento contrário, e que nós temos que lidar, e não é uma mão na sua cabeça que vai expulsar isso, é a palavra de Deus penetrando a sua mente que vai mudar isso. Só por meio de uma nova natureza em Cristo Jesus que o homem pode combater esses sentimentos contrários que o assolam. Você não vai ver, querido, escute, você pode olhar em toda a Bíblia, principalmente na vida de Jesus, você não vai ver Jesus expulsando ou orando por alguém com medo. Você já viu Jesus fazendo isso? Você já viu Jesus orando, expulsando alguém que está com culpa ou condenação? Você não vai ver Jesus fazendo isso. Ao contrário, o que Jesus fazia diante do medo? Ele dizia aos seus discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês têm pouca fé? Por que vocês estão com medo? Eu já ensinei isso aqui, o que é fé, e nem todo mundo sabe. Eu vou ensinar de novo. Fé significa pensar que é. Diga, fé significa pensar que é. Mas pensar que é o quê? O que eu sinto? O que eu penso? É o que Deus pensa. Isso é fé. E aí Jesus via os seus discípulos com medo, e ele falava: por que sois de pequena fé? Ele está querendo dizer o seguinte: por que vocês estão pensando contrário a Deus? Eu já não mostrei sinais para vocês, eu já não realizei sinais diante dos olhos de vocês, por que vocês ainda estão pensando diferente? Fé é ter um pensamento correto a respeito de algo, e aí você pensa errado, e você carrega esses sentimentos contrários. Jesus confrontou o medo com um novo pensamento. Repita isso comigo: Jesus confrontou o medo com um novo pensamento. O que Jesus disse? Ele falou assim: tudo é possível ao... Não, me ajuda aí, vamos lá. Jesus disse: tudo é possível ao que pensa que é. Isso significa crer, isso significa ter fé. Ter fé significa pensar que é. Então quando Jesus diz tudo é possível ao que crê, ele está dizendo tudo é possível ao que pensa que é. Mas tudo é possível para aquele que pensa corretamente. Não é para qualquer um. E para você pensar corretamente, você precisa ter a natureza de Deus. Vou fazer mais uma vez essa pergunta: quem tem a natureza de Deus aqui? É por isso, querido, que as pessoas muitas vezes não vencem o que precisam vencer, porque não tem a natureza de Deus dentro delas. Sabe, há coisas que o diabo não pode reproduzir. Há coisas que é possível ele reproduzir, mas nem tudo ele pode reproduzir, porque o tudo é possível de Jesus só pode ser produzido por meio da verdade. E o diabo não é da verdade. Lembra quando Deus envia Moisés para o Egito? Quem lembra? Vocês não estão lendo Bíblia, não? Quem lembra? Você estava lá? Lembra quando Moisés vai para o Egito? E os 2 primeiros sinais que Moisés realiza, o que os magos do Egito fazem? Repetem a mesma coisa. Ou seja, então aquilo não era impossível para o diabo realizar, sim ou não? Mas chega um momento em que algo não era mais possível para os magos realizarem, porque existem impossíveis que só são possíveis através da verdade. Foi impossível para os magos do Egito reproduzirem outros sinais, mas para Moisés era possível, porque Moisés estava fundamentado no pensamento de Deus. Moisés estava debaixo de uma palavra de Deus, o pensamento de Deus norteava Moisés, por isso Moisés pôde continuar realizando sinais.
Deixa eu te dizer uma coisa: a libertação que nós carecemos hoje não é alguém pôr a mão na sua cabeça. A libertação que nós carecemos hoje é a mental. Você precisa ser livre na mente, irmão. Nós precisamos passar por uma reformulação aqui, no nosso banco de dados. Você está carregado de conceitos, de enganos, de mentiras. Nós estamos comprometidos com o vírus. O nosso banco de dados foi comprometido com o vírus da mentira, dentre os quais medo, culpa e condenação fazem parte. Você tem medo, por exemplo, de ser assaltado? Quem é que tem medo de ser assaltado? Você vai ser assaltado. Não, eu não falei nenhuma heresia. Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Não tenha medo dessas coisas, porque o que está com você não dormita. O guarda de Israel não dorme. Mais são os que estão com você do que os que vêm contra você. Maior o que está em você. Eu vou repetir, irmão, para ver se você acorda. Maior o que está em você. Quando o ladrão vier te roubar, vai ser o contrário. Você vai perguntar: o que você tem aí para você me dar? Não vai dar uma de super-herói não, tá, irmão? Vem cá que eu vou lhe meter a bolacha. Não faça isso não. Mas não fuja, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo, firmes na fé, e ele fugirá de vós. Tem uns aí que gostam de dizer: o homem rouba porque é o homem. Conversa fiada. O homem rouba porque ele está sendo estimulado por demônios. Então, se algum dia alguém vier roubar você, chama o nome de Jesus na cara dele. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, para trás de mim. Amém ou não? Mas, querido, para que esses sentimentos contrários que nos governam saiam das nossas vidas, nós precisamos de um princípio básico, de um ponto de partida chamado novo nascimento. Ninguém consegue vencer o velho sem o novo. Como é que você vai mudar, querido, as coisas velhas que te governavam, sem ter o novo operando dentro de você? Pensamentos errados não são vencidos com estudos. Pensamentos errados são vencidos com a verdade. Só que você tem que substituir o velho daqui pelo novo de Deus. Amém? A velha maneira de pensar precisa ser substituída por uma nova. Talvez você pense que isso seja algo muito difícil, e na verdade isso é só uma questão de ter ou não ter uma nova natureza, que se envolve com Deus e a sua palavra. Preste atenção, olha para mim. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus e nasceu de novo, tudo na sua vida é uma questão de se envolver com Deus e a sua palavra. É daí que vem a renovação de mente, irmão. É daí que o medo vai embora, é daí que a culpa vai embora, é daí que a condenação vai embora. Não é de uma mão na sua cabeça. E no nosso processo de mudança de mente, não basta apenas nascer de novo, é preciso se envolver com Deus e sua palavra, porque a palavra é a fonte libertadora de uma mente escravizada pelo medo, pela culpa e pela condenação. Nada mais vai te libertar além da palavra. Jesus afirmou em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos reprogramará o vosso modo de pensar. É isso que ele disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vai reprogramar seu banco de dados que foi contaminado por um vírus, desde quando você nasceu. E esse novo modo de pensar será a fonte de libertação na nossa vida.
Aqui, ó. É aqui que nós vamos ser libertos. Porque aqui está nos fazendo sentir errado aqui. E quando você sente errado, você age errado, você se comporta errado, você fala errado. Salomão disse para nós buscarmos a sabedoria como quem corre atrás da prata. E ele diz para nós procurarmos a sabedoria como quem procura um tesouro escondido. E ele diz que quando nós fizermos isso, então nós compreenderemos o que significa o temor do Senhor e acharemos o seu conhecimento. Em Oséias, Deus faz um alerta ao povo e ele diz que o povo dele padecia por falta de conhecimento. Deus não estava falando de apenas um conhecimento informativo, mas de um conhecimento que transformava a maneira de pensar do povo. Seu problema, querido, se resume numa coisa: mente velha. Você precisa de uma mente nova. Repito, uma mente nova só pode ser possível ser conquistada para quem nasceu de novo, para quem entregou sua vida para Jesus. Senão, os mesmos sentimentos vão perseguir você, as mesmas coisas vão dominar você. Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos 2 bancos de dados. Uma na mente espiritual e outra na mente natural. Você sabia que você tem essas 2 mentes, irmão? A mente espiritual e a mente natural. E eu já ensinei aqui também que toda mudança do natural provém do espiritual. Para que o natural mude, ele precisa receber do espiritual a mudança. Então, se eu tenho uma mente natural e tenho uma mente espiritual, aonde eu preciso abrigar a verdade? Na mente espiritual. Porque tudo que é transferido para o seu espírito pode se expandir para todo o seu ser. Isso significa que se a verdade está na mente do seu espírito, será transferida para a sua mente natural. E quando ela é transferida para cá, a mudança acontece. Quem entendeu, diga amém. Da mesma forma, não se expulsa medo, culpa e condenação sem absorver a verdade para dentro da mente espiritual. O que você traz para dentro do seu espírito se expande para todo o seu ser. Aí você vai me dizer: pastor, ok, mas qual verdade vai me libertar do medo, da culpa e da condenação? O que eu preciso fazer para não ser mais escravo dessas coisas? O que eu preciso fazer para ser livre? Lembra que eu disse que todos nós temos uma raiz? Que ela se originou lá na queda. Nós precisamos acabar com essa árvore e arrancar ela pela raiz. Mas tem algo que vai fazer isso nas nossas vidas, e que as canções aqui do louvor falaram sobre, que é algo que nós precisamos conhecer diariamente, irmão, chamado amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Você tem que conhecer o amor de Deus. É o amor de Deus que vai lidar com o medo, é o amor de Deus que vai lidar com a culpa, é o amor de Deus que vai lidar com a condenação na sua vida. Sabe, o distanciamento humano do divino só fez com que a lacuna aberta pelo pecado aumentasse cada vez mais o nível desses sentimentos contrários na nossa vida. O pecado abriu uma lacuna na vida do ser humano e fez com que toda forma de sentimento contrário a Deus aumentasse em nós. O que é que fecha essas lacunas? Diga comigo: o amor de Deus. Muitos de nós estamos vivendo privados do amor de Deus. Se o distanciamento produziu toda forma de sentimentos contrários a Deus,
a aproximação de Deus vai produzir toda forma de sentimento e pensamento segundo Deus. Você precisa se tornar alguém saudável por dentro, irmão. Mas para se tornar saudável por dentro, tem que conhecer o amor de Deus. Você precisa descobrir de forma prática o quanto Deus te ama. Está escrito que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo o medo. É toda forma de medo. Tem uma versão que diz que o verdadeiro amor lança fora toda forma de medo. É toda forma, irmão. É o medo de altura, é o medo de avião, é o medo de quarto escuro, é o medo de demônios, é o medo de morrer solteira, é o medo de morrer sozinho, é o medo de ficar pobre o resto da vida, é o medo de ser feio. Quer dizer, isso não tem jeito, né? A não ser que você ganhe na loteria e faça uma cirurgia plástica. E você tem que tomar cuidado para não ficar parecendo o Michael Jackson, sem nariz. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E o texto continua dizendo, porque quem teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso, quanto mais distante, mais tempo longe de conhecer ou se envolver com o amor de Deus, mais tempo você será governado por sentimentos de engano. Olha, irmão, entenda isso, pelo amor de Deus. Quanto mais tempo você ficar longe de Deus, mais tempo o sentimento de engano vai governar você. Quanto mais tempo você estiver longe dele, mais tempo os pensamentos mentirosos vão governar você. E por vivermos presos no ciclo do medo, culpa e condenação, acabamos tendo uma imagem errada de Deus e das coisas. Pensamos que Deus não nos perdoará nunca e vivemos como eternos condenados de nós mesmos. Talvez você está vivendo como alguém condenado por si mesmo. E eu quero te dizer algo nessa noite: Deus já te perdoou. Ah, não, irmão, você pode fazer melhor. Deus já te perdoou. Para você viver livre, porque o texto que nós lemos aqui diz que Ele nos libertou. Fomos justificados. Nas canções também, teve uma das canções que falou sobre justiça. Todas as canções foram assim, sabe? O ponto de partida para essa palavra: você foi justificado. Amém? Deus tem novos recomeços, e sempre esse novo recomeço vai começar pela nova natureza que Ele nos deu. Sabe, e não dá para dizer que você conhecerá o amor de Deus só com informações sobre Ele. A palavra de Deus expõe Deus, mas é o seu envolvimento com Ele que o revela, que o manifesta. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, mas o que vai te fazer conhecer o amor de Deus é se você se envolver com Ele. Eu quero, querido, que você olhe para a sua vida como um jardim. Vamos lá, estou terminando. Olha para a sua vida como um jardim. E neste jardim há várias árvores. Lá no jardim de Deus, no início, no Éden, havia todo tipo de árvore. E havia uma árvore lá chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Olhe para a sua vida como jardim. E cada árvore nesse jardim tem as suas respectivas raízes. E tem árvores aí que não são boas. Tem ou não tem? E essas árvores boas não são árvores que produzem vida em você, mas elas só vão ser arrancadas através de um novo pensamento. É assim que Deus arranca uma árvore que Ele não plantou. Jesus disse que o machado está posto sobre a raiz da árvore. Esse machado é a palavra dele. Porque o que ocasionou a sua forma de pensar foram palavras de engano. Mas o que vai ocasionar a coisa certa dentro de você são palavras de verdade.
O que Deus pensa é como um machado sobre a raiz da árvore, que não produz vida. O pensamento de Deus vai cortar de você o que não produz vida. A verdade de Deus funciona como um machado para arrancar o que não provém dele. Não produzir bons frutos. Jesus falou assim, olha, toda árvore que não produz o quê? Bons? O que são bons frutos? Você tem uma ideia do que isso possa ser? Vou te dizer, bons frutos são resultados segundo a mente de Deus. Bons frutos são resultado segundo os pensamentos de Deus. É isso que ele está dizendo. Toda árvore que não produz resultados segundo como Deus pensa. Olha o tanto de coisas na sua vida e na minha vida que são resultado daquilo que Deus não pensa. E aí nós voltamos para esses sentimentos enganosos: medo, culpa e condenação. É preciso receber o pensar de Deus sobre nós. Todos nós, queridos, temos que lidar com 3 tipos de pensamento nessa vida. Diga, 3 tipos de pensamento. Vou terminar com isso. Primeiro tipo de pensamento, pensamento a respeito de nós mesmos. O segundo tipo de pensamento, o pensamento que temos a respeito de Deus. E o terceiro tipo de pensamento, o pensamento que Deus tem a nosso respeito. Todos nós temos que lidar com esses 3 tipos de pensamento. Qual que é o principal deles? Qual é o principal deles? O pensamento de Deus para conosco. Porque se você tem um pensamento de Deus para com você, todo o restante do seu pensamento será correto. Você vai pensar bem de si mesmo. Amém? E o pensamento segundo Deus reprograma nossa mente e arranca sentimentos contrários à sua natureza. Mas para pensarmos segundo Deus é preciso estar com Deus e a sua palavra. Por que nós falamos muitas besteiras nessa vida? Eu vou te dizer o porquê. Porque a companhia pela qual nós andamos é a companhia errada. Porque se você andar com a companhia certa, você vai falar o que a companhia certa está falando. Por isso a Bíblia diz assim para nós não andarmos na companhia dos escarnecedores. Porque se você anda com escarnecedores, você vai falar a mesma coisa que eles. Mas se você anda com sábios, você vai se tornar mais sábio. Se você anda com quem fala o certo, você vai falar certo. Se você anda com quem pensa certo, você também vai pensar certo. E andar com Deus é ter a sua mente mudada. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta: o que você vai escolher? Se apegar aos sentimentos contrários ou se aproximar de Deus e receber o seu amor que faz nova todas as coisas? Irmão, deixa eu te dizer, o amor de Deus faz nova todas as coisas para você. Mas no que você vai se apegar? Ao que você está sentindo ou ao amor de Deus que vai fazer um recomeço todas as vezes quantas forem necessárias para você? Deus tem um novo recomeço, mas é preciso começar pela mente dele. Amém, querido? Porque todos nós começamos a vida errada, irmão. Não tem um ser humano que não tenha começado a vida errada. Desde a sua meninice te ensinaram, vê se isso não é verdade. Desde a nossa meninice nós começamos a vida errada, porque nos ensinaram a pensar como os homens, sim ou não? Com pensamentos enganosos e limitantes. Mas quando você nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, agora você tem condições de recomeçar pela mente certa. Começar do jeito certo, com os pensamentos divinos. Mas se você, querido, não tiver o costume de conhecer o que Deus está pensando através da sua palavra, você não vai ser liberto dessas coisas que te perseguem há tanto tempo. Eu tenho medo de ficar sozinho. Irmão, acredite, há uma tampa para cada panela.
a sua panela é deformada, há uma tampa igual. Nós não precisamos ficar com medo de estar só, porque ainda que você não se case, a companhia dele te basta. A presença dele é suficiente para você. Amém? Seja livre por andar com Deus. Mude o seu interior através da nova natureza que você recebeu dele. Amém, querido? Tem que se envolver. Deus não é teórico, Deus é prático. Deus é conhecido e experimentado. E aí você vai ver que não há razão mais para temer, não há razão mais para se culpar. Eu errei, eu deixei de fazer, eu fez, deixou de fazer, errou. Mas ele diz para você: levanta, porque eu te lavo, eu te purifico, eu troco as suas vestes e eu recomeço com você mais uma vez. Amém? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Vamos terminar afirmando isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora coloca a mão aqui na sua cabeça. Vamos expulsar esse espírito mentiroso, esse pensamento mentiroso. Diga assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Vamos fazer uma sessão de descarrega aqui. Coloca a mão na sua testa. Vamos lá, diga assim: toda forma de pensamento, de engano, eu declaro que na minha vida vai morrer pela palavra e pelos pensamentos de Deus ao meu respeito. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos cear nessa noite.